eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado do leite, e nós vamos conversar com o Geraldo Borges, que é presidente da Abraleite, e vai comentar um pouquinho com a gente a respeito da medida que está em vigor aí desde o dia 30 de março, para que pequenos laticínios que tenham, ou cooperativas, que tenham o selo de inspeção municipal ou o selo de inspeção estadual, que possam vender o leite spot para os laticínios que tenham um selo de inspeção federal. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, Letícia. É um prazer falar com Notícias Agrícolas e com todos que nos ouvem, né? A Abraleite realmente trabalhou bastante nos últimos dias, desde que quando começou todo esse problema da pandemia. Nós estamos muito preocupados, atentos e trabalhando aqui em Brasília, junto ao governo federal, com várias ações, e uma delas foi essa que você citou, um ofício circular feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária, através do DIPOA, do Ministério da Agricultura, para que, temporariamente, nesse período de problema com a restrição da convivência social, em que nós estamos num período de confinamento, em que o hábito da população foi alterado, né, e nós estamos vendo um aumento na demanda de produtos de duração maior, como é o caso do leite longa-vida, o leite em caixinha, o HT, e também o leite em pó, e um decréscimo no consumo de produtos com validade mais curta, principalmente queijos que eram vendidos, né, para redes de restaurantes, bares e similares. Então, com a medida de que o ofício nos viabilizou que laticínios e cooperativas pequenas pudessem vender para laticínios e cooperativas que estão mais estruturados com o serviço de inspeção federal, viabilizou dessa forma que laticínios que não estavam com condições de colocar seus produtos no mercado nesse período, pudessem salvar esse leite, pudessem continuar captando o leite, coletando nos seus produtores, né, sem interrupção, e vendendo momentaneamente, temporariamente, para outros laticínios mais estruturados. Lembrando que a medida permite que laticínios que já possuem inspeção estadual ou municipal vendam para aqueles de inspeção federal, que normalmente são os maiores, estão mais estruturados, com condições de linhas de produção não só de leite longa-vida, como leite em pó. E essa medida, ela vale para o Brasil todo? Sim, para o Brasil todo, é a medida do Ministério da Agricultura para todo o território nacional. É um ofício circular número 28 do DIPOA SDA-MAPA, ou seja, do DIPOA, Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Ele foi publicado no dia 30 de março. Certo, então já começou a valer desde a semana passada? Sim, nós já vimos trabalhando antes, na outra semana, com intermediações e ajudando alguns casos pontuais. Com esse ofício, ficou mais fácil nessa semana que passou, do dia 30 até hoje. Nós tivemos bastante casos, aumentou bastante casos de laticínios que tinham inspeção estadual e municipal, colocando o seu produto para os federais, né, para os que têm serviço de inspeção federal, os que têm CIF. Então houve um incremento maior nessa segunda semana, já que conseguimos fazer dentro dessa norma normativa, desse ofício circular do MAPA. A gente consegue quantificar isso em porcentagem, de quanto que aumentou, essa, vamos dizer assim, esse repasse para os laticínios maiores? Nós não temos esses dados precisos para te passar, mas a gente sabe que houve uma canalização boa para a fabricação de leite, o HT e leite em pó, tendo em vista um movimento maior que houve nos últimos dias de venda de leite spot entre indústrias, né, o leite vendido entre indústrias de laticínios. Então houve realmente um aumento, lembrando que o Brasil tem produção de leite em 99% dos municípios brasileiros. Nós temos milhares de estabelecimentos de indústrias de laticínios no Brasil todo, né? E que nós temos um país continental, então uma logística muito difícil, já que a pulverização é muito grande. Produção de leite em todos os estados e praticamente todos os municípios brasileiros, 99% dos municípios. Então ainda existe alguns problemas pontuais, principalmente em estados que estão na região norte e nordeste, que tem uma maior dificuldade de captação por parte dessas indústrias mais estruturadas.
E como é que está a demanda por esse leite spot nos laticínios? Ela aumentou por causa dessa questão do confinamento? A demanda continua a mesma? Isso foi esse mecanismo, né? Essa medida foi uma coisa assim só para facilitar aí o processo de venda dos laticínios e cooperativas menores? Ou houve realmente um aumento de demanda? Houve sim um aumento de demanda, é natural que acontecesse nesse momento em que nem todos os laticínios conseguem transformar o produto em leite longa-vida e leite pó, que estão tendo a melhor saída através dos supermercados, né? A grande maioria dos laticínios e cooperativas do Brasil sentiram um pouco de dificuldade na venda dos seus produtos, principalmente para as redes de restaurantes, bares, lanchonetes similares. E isso fez com que houvesse esse movimento maior também, com certeza, do leite spot comercializado entre indústrias. O que a gente espera, o que a Abraleite espera, é que o máximo de produtores possível possam ter sua coleta mantida. Nós visamos que não tenhamos interrupção de coletas para que haja desperdício de leite em nenhum lugar do Brasil, e que também produtores de queijos artesanais, são 170 mil famílias no Brasil que produzem queijo artesanal, consigam também colocar seus produtos. Com aberturas de feiras que começaram a acontecer nos últimos dias, alguma coisa já vai começar a movimentar, mas eles tiveram praticamente a totalidade da sua clientela interrompida com as medidas, principalmente municipais e estaduais, que inviabilizaram o funcionamento de seus compradores, restaurantes, bares similares, como eu falei. Então há uma preocupação muito grande justamente com o pequeno e médio produtor brasileiro, que geralmente sempre são os mais atingidos, os mais afetados. Só voltando um pouquinho, então, houve esse aumento da demanda pelo leite spot para canalizar aí para a produção de leite em pó e UHT. E como é que está sendo a captação? A captação está ocorrendo normalmente? Você disse que algumas questões pontuais em estados do Norte e Nordeste têm tido problemas. Que tipo de problemas são esses, Geraldo? Em relação à captação, nós tivemos uma série de medidas que foram muito rápidas por parte do governo federal, atendendo demandas da Abraleite e de outras instituições do setor, que foram muito importantes. Eu gostaria de pontuá-las rapidamente. A primeira delas foi o decreto presidencial 10.282, publicado no dia 20 de março, em que o presidente da República colocou a necessidade e a liberação de que funcionassem não só estabelecimentos da saúde, da segurança, mas também da área de alimentação. Então, nele já era previsto o transporte, a industrialização dos alimentos e também até a chegada desses alimentos nos mercados onde a população se abastece. Depois desse decreto presidencial, nós tivemos a medida provisória assinada pelo presidente, de número 927, que foi 2 dias após, o dia 22 de março, que atendia várias demandas do setor, dentre elas a questão de suspensão temporária por 90 dias de pagamentos de encargos, como foi o caso do FGTS. Logo no dia 26 de março, a ministra Tereza Cristina, muito ativa e muito presente dentro do nosso setor, publicou essa portaria de número 116, em que regulamentava e esclarecia muito bem o decreto presidencial para que nenhum prefeito ficasse com dúvida, pois haviam casos de prefeitos no Brasil que não estavam deixando o decreto presidencial ser cumprido com decretos municipais e decretos também governamentais que restringiam, inclusive, a viabilidade de trânsito. O que a gente conseguiu com esse esclarecimento dessa portaria pelo mapa? Que ficasse claro que todos os insumos precisam chegar nas propriedades e também nas indústrias de laticínios e outras, como frigoríficos, etc. Também precisam chegar as matérias-primas, as indústrias, o leite é uma das matérias-primas, precisam funcionar as fábricas, logicamente, com todo o cuidado que a população precisa de ter no combate ao coronavírus, né, com todas aquelas orientações dos órgãos de saúde, mas que precisa funcionar, senão nós teremos um desabastecimento. E também com a viabilização do transporte, não só das pessoas que trabalham nessas fábricas e nas propriedades, como também o transporte final do produto acabado até o comércio, onde os mercados, as redes de mercados, abastecem a população.
Então, no fim, o último documento que foi publicado pelo governo, que também nos atendeu, foi o ofício que nós já comentamos, o 28, que ajudou também nessa mobilização em que laticínios menores, com inspeção apenas para vender nos municípios e estados, pudessem vender para laticínios maiores com uma inspeção, um serviço de inspeção federal que possibilita vender em todo o Brasil. Certo, e sobre aqueles probleminhas pontuais que você tinha falado, né, em estados da região norte e nordeste, que tipo de problemas são esses que vocês têm aí tido relatos na Abraleite? O problema da pulverização, como eu falei, de termos leite em todos os municípios brasileiros, e nós não termos, por exemplo, nos estados do Nordeste e da região Norte, fábricas com condições de produzirem leite UHT e leite em pó em todas as regiões, todas as bacias leiteiras. Então isso dificulta pela logística, às vezes, uma mobilização, uma destinação desse leite, e isso pode vir a gerar um descarte, não só na região norte e nordeste, mas em algumas bacias leiteiras que estão mais distantes de grandes centros. Então essa é uma preocupação que nós temos, lembrando, né, mais uma vez, que a gente tem uma cadeia produtiva do leite gigante, com quase 1.200.000 propriedades produtoras de leite e 99% dos municípios brasileiros. E de uma importância não só em abastecer o Brasil, já que nós somos o terceiro maior produtor de lácteos do planeta, consumimos praticamente tudo que a gente produz, as exportações são pequenas de lácteos brasileiros produzidos no Brasil, mas mostra que nós somos um país de grande volume de consumo de lácteos, e nós temos uma pulverização muito grande no Brasil, que dificulta a logística, por nós não termos poucas regiões concentradas, e sim o leite pulverizado em todo o Brasil. E como é que fica a demanda na outra ponta, né? A gente viu aí um movimento há 2, 3 semanas de corrida aos supermercados, de pessoas aí estocando leite. Essa demanda vai continuar? O que vocês têm aí percebido da demanda por parte do consumidor? O que nós temos percebido é que a corrida aos mercados aconteceu na primeira semana de confinamento e acalmou mais nessa última semana. Temos também percebido e ouvido a própria ministra da Agricultura falando da questão de desabastecimento, que não é provável que haja no Brasil, até porque o Brasil é um país que alimenta não só a sua população, mas alimenta num total de 1,5 bilhão de pessoas. Então nós somos grandes exportadores de alimentos e a gente acredita que não teremos nenhum problema com abastecimento. Esses problemas pontuais que já foram citados e que foram resolvidos através de decreto, medida provisória, portaria e ofício circular, nos traz uma tranquilidade maior de podermos funcionar. A mensagem que nós do agro passamos, não só os produtores de leite, mas todos os produtores rurais, passamos à população, é que o agro não para, nós não paramos, os produtores, inclusive, não podem parar a produção de leite, eles precisam alimentar suas matrizes, seus animais, e precisam ordenhar seus animais diariamente. Então é uma atividade que, dependendo da produção, dependendo do produtor de leite, não haverá desabastecimento. Nós estamos trabalhando em conjunto também com outros setores, não só com as indústrias, mas também tivemos contato com os supermercados, nesse sentido. E nessa semana também que passou, agora nos primeiros dias de abril, nós tivemos relatos de supermercados que estavam colocando avisos que houve aumento no leite, em alguns outros produtos, como feijão e outros mais, e às vezes a comunicação estava muito mal feita, colocando no cartaz que era em decorrência de aumento dos fabricantes e seus produtores. E nós imediatamente comunicamos com essas redes de supermercados, com as suas diretorias, seus diretores e presidentes fizeram cartas de escusas, pedindo desculpa aos produtores de leite e à Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, retirando aqueles cartazes, alguns substituindo, retirando a palavra produtores, outros retirando os cartazes. E a mensagem que a gente quer deixar para a sociedade é que nós, produtores, não temos esse poder de precificar nosso produto. Nós recebemos da indústria 40, 60 dias após o nosso fornecimento e o preço quem determina é a indústria. Então, se houve repasse de preço ou pela indústria ou pelo varejo, é um problema que não é do produtor. O produtor não pode ser taxado nesse momento de crise, de pandemia, que a sociedade precisa estar toda unida, estar toda
trabalhando em prol de enfrentar essa primeira onda da doença e depois a segunda onda, que é o problema econômico, nós não podemos ser colocados nesse bolo como se o produtor tivesse aumentado o preço do seu produto. E realmente não houve aumento de preço ao produtor, que recebe da indústria posteriormente e recebe o valor que a indústria paga e não o que ele quer vender. E, Geraldo, com essa questão, então, do preço pago ao produtor, né, que não houve aumento, não houve um repasse, apesar, então, de ter havido alguns casos aí de aumento na gôndola, como que o produtor está lidando aí com os custos de produção? Porque a gente vê o milho, o farelo de soja aí nas alturas, como que fica essa questão? Letícia, esse é um outro problema que a gente tem, nós produtores de leite temos, e o custo hoje está exorbitante, farelo de soja, milho, que são alimentos básicos da nutrição das nossas matrizes produtoras de leite, e que estão, às vezes, inviabilizando o negócio, porque os preços subiram, o produtor não teve uma alta no preço do seu produto, da sua matéria-prima, que é o leite vendido in natura, e realmente as contas ficam difíceis de fechar num momento tão difícil como esse. Então nós esperamos que também as coisas consigam se normalizar, que as coisas voltem ao normal o mais breve possível, para que o produtor consiga sair de mais esse desafio, que não é o primeiro de vários de décadas que nós sofremos. Os produtores de leite realmente são muito sacrificados. E, Geraldo, a gente tem aí alguma outra ação ou ações, né, que a Abraleite esteja preparando para minimizar aí danos que possam surgir nas mais diversas aí linhas da cadeia leiteira? Sim, nós trabalhamos nisso 24 horas por dia, né? Nós trabalhamos sempre na defesa do produtor, apesar da entidade ser muito jovem, tem pouco mais de 2 anos de existência, 2 anos e meio, é uma entidade muito ativa, com muita força e é presente onde estão os poderes, que é em Brasília, né, os 3 poderes. Nós temos vários pleitos, várias ações sendo encaminhadas, não só junto ao governo federal, mas também nas casas legislativas, Câmara e Senado. São trabalhos que a Abraleite prefere sempre divulgar quando a gente consegue o êxito, quando a gente consegue aquela demanda ser resolvida, poder ser noticiada como uma notícia boa. Então nós temos 24 horas trabalhamos nesse sentido, inclusive vamos trabalhar muito para uma recuperação de todos os produtores, principalmente aqueles que vão sofrer mais com essas 2 ondas. A primeira onda que nós estamos ainda com ela crescendo, ela não chegou no pico ainda do problema da saúde, e depois a segunda onda que já começou, mas que também não chegou no cume ainda, que é o problema econômico que vamos viver no país, com o desemprego, principalmente uma preocupação que vai ser a diminuição do poder aquisitivo, e normalmente isso afeta o consumo. E no caso do leite in natura, o leite líquido, ele pode ter uma menor queda na demanda, mas produtos com valores mais agregados, com um trabalho mais bem feito e produtos mais caros, eles realmente sofrem bastante em momentos de crise econômica. Certo, Geraldo, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Nós agradecemos, a Abraleite deixa um abraço a todos, agradecemos a atenção e ficamos à disposição de vocês também. Muito obrigada. Até logo. Nós estivemos aí, portanto, com o Geraldo Borges, que é presidente da Abraleite, comentando um pouco com a gente a respeito da medida que passou a valer no dia 30 de março e permite que laticínios e cooperativas menores que tenham o selo de inspeção municipal ou selo de inspeção estadual possam vender aí o leite spot para os laticínios maiores que tenham o selo de inspeção federal. Segundo ele, esse leite que é canalizado aí para a produção de leite UHT e leite em pó é justamente devido à demanda que aumentou por esses produtos que têm maior tempo de prateleira por causa do motivo do confinamento em razão do coronavírus. Segundo ele, essa medida também foi tomada para que evitasse o desperdício de leite, né, já que esses menores estabelecimentos, esses laticínios e cooperativas menores estavam com dificuldade de comercializar os produtos e também para não haver queda nos preços. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.